No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. Enquanto as pedras não pararem de rolar, eu sei que ainda será tempo pra buscar. Meu bem, assim a gente juntos caminhar. Não vai dizer que você não vai me aceitar. Talvez a gente até pareça diferente, mas mesmo assim nada mais separa a gente. Quero ser um beija-flor e você é margarida. Vamos nos beijar, olhando essa relva florida. Tem gente passando mal, mas tem gente se amando, etc e tal. Por tudo isso vale a pena estarmos juntos nessa cena. Vamos nessa então. Vamos nessa então. Amanheceu o amor, não põe a roupa, sinta esse calor de ser livre e transparente. Hoje é um dia diferente, não há mais medo no coração. Hoje é a nova programação, você está no ar. A verdade está no ar. Já é tempo de sorrir, é tempo de beijar, é tempo de pegar sua sogra no colo. E dá tempo de regar sua planta no jardim, dá tempo de pegar a criança na escola. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Parece estranho, mas é de bom tamanho, eu sei. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Pode parecer estranho, mas é de bom tamanho. No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. Olha que legal, adorei esse coro. Devia ter um... Devia ter, né? Um eco, umas arranjos aí, é verdade. Tem uns entendidos aqui na turma. Olá! Tudo bem, meus amores? Hoje a gente já começa com uma quebra de paradigma na mente, que é eu desse lado. Eu tô achando estranho, mas eu descobri porque eu fiquei pensando, por que eu sempre sento daquele lado? E a gente dá aula desse lado, tipo, eu sempre dei aula do lado de lá e ele do lado de cá e ficava perguntando, mas por quê? Não, porque é mais prático, assim, mexe na mesa. Tá? Mas é porque eu não vejo ele tocar. Por isso que eu me posiciono do lado de lá, tá vendo? Tem um motivo. Eu fiquei aqui olhando tudo. Foi a primeira vez que eu não vi o Calvin mexendo no violão, nananã. Os acordes. Foi a primeira vez. Foi algo inédito. Mas vai ficar definitivo desse lado que tá melhor assim, né, Camila? Ah, tá ótimo. Tá bom assim, tá bom, então acostuma assim. Viu, Marquinhos? Já mudou a chavinha aí? Beleza. Mas de qualquer lado é gostoso, né? De qualquer jeito é gostoso. Eu vejo toda hora você tocar também, é que sempre é delícia, né? Mas o pessoal que está assistindo A Verdade Está No Ar de casa pode fazer perguntas ao vivo pelo MSN, A Verdade Está No Ar, @coexiste.com.br, coexiste com E, ou pelo Facebook, que tem um chat, se você quiser assistir direto pelo Facebook, facebook.com/coexiste.
Que mais? O chat do stream, você faz... Oi, Marquinhos. Você faz o seu perfil e conversa conosco no chat ao vivo. Pergunte o que você quiser. Esse programa é um programa que fala sobre tudo que diz respeito à maneira de viver nesse mundo maluco e na verdade uma maneira de viver bem, uma maneira de eliminar tudo que te impede de viver perfeitamente consciente. E hoje a gente vai falar bem disso, né? Assim, como sempre, como sempre. Aliás, consciência sobre a vida exatamente. É a base. É a base de tudo, mas a gente vai falar mais especificamente sobre talvez o mundo. Aliás, a gente está continuando o programa passado. Exatamente. Regras, o instrumento da culpa, culpa, o instrumento do mundo. É a continuação do programa passado. Mais algum recadinho? Não. Então fiquem à vontade, falem o que der na cabeça, esse programa é para isso. A gente também fala tudo que dá na cabeça. Ok, então esse programa ele só faz sentido quando vocês participam. Esse programa foi feito para vocês, porque toda vez que todo veículo de comunicação, todo instrumento de comunicação, ele só faz sentido quando tem alguém do outro lado, né? E então esse programa foi feito para vocês, então vocês fiquem à vontade. Perguntem o que quiserem perguntar sobre questões de caráter existencial, certo? Então, se você tinha dúvidas, aproveita agora, tá bom? Então, a gente estava falando a semana passada sobre regras, e a gente já continua falando hoje. Só dando uma repassadinha, a gente está falando, porque o que são regras, né? Regras, então, são preceitos, normas, leis, constituições, assim, tipo, o que é uma regra? Um estatuto religioso, uma conduta moral, uma obrigação imposta, uma imposição, um ato de ordenar, uma ordem, uma influência coercitiva, uma pressão através dos costumes, por exemplo, né? Vocês, acho que todo mundo está... Fala de novo o teu nome. Natália. Ok, Natália. Você já conviveu com alguma regra alguma vez? Imagina essa carinha de boa menina que ela tem. Você deve ser muito boa menina. E você já fugiu de muitas regras? Não? Você já contrariou muita regra? É que assim, na minha cabeça tem que ser certo e errado. Então depende do ponto de vista contrariar. Depende, tem determinadas regras que dependem do ponto de vista. Então eu já quebrei, assim, não é quebrar regra. Pra mim o certo é de um jeito. Então aí você estabeleceu algumas regras de certo e errado, e de acordo com todas as regras de certo e errado, você aceita ou não uma outra regra, é isso? E através do que você, como é que você fez? É assim, né? Trabalho tem que chegar às 9, tem que chegar no trabalho, uma regra tem que chegar às 9. Fala pertinho do microfone. Isso. Fala de novo? Tá. Tipo, chegar no trabalho, aí sim, tipo, tem que chegar às 9 no trabalho. Aí eu não vou, eu não acho certo acordar. Você acaba concordando e chegar na hora certa no trabalho. Entendi. Então, e as regras que você falou que te dão parâmetro de certo e errado, são regras, né? Também. Que te dão parâmetro de certo e errado. Onde você arrumou essas regras? Fala pertinho. Não sei, é que pra mim é tão claro assim na... Então, claro, tem regras que são bem claras pra você. Por exemplo, respeitar o próximo, uma coisa que você fala na sua cabeça, e de onde que veio? Veio... O que é respeitar? O que é respeitar o próximo? Não invadir. O que é não invadir? Onde começa a história da invasão? Eu, por exemplo, eu adoro ser invadido. Assim, eu fico chateado quando as pessoas não me invadem. Porque, na verdade,
essa questão que acontece, na verdade, é impossível alguém me invadir, porque eu não tenho cerca, entendeu? Porque você só se sente invadido quando você coloca uma cerca, né? Aí alguém invadiu a sua cerca. Né? Como eu não tenho cerca, então não tem como me invadir, entendeu? Então, ao contrário, eu recebo visitas. Aliás, essa é uma... Obrigada. Aliás, essa é uma das regras que você aprende logo cedo. Coloque cercas. Uhum. Coloque cercas, não deixa o espaço aberto para qualquer um entrar. Exatamente, né? Então as pessoas aprendem a colocar barreiras e defesas que impedem o relacionamento, na verdade. Isso de respeite o próximo, tipo, respeite as barreiras que o outro colocou para se relacionar com você, né? Então, o que ele está dizendo é assim, nós não temos nenhuma barreira. Você pode se relacionar conosco da maneira que você vai entender. Entende? Por isso que a gente nunca se sente invadido, porque nós não temos nenhuma regra de relacionamento, nenhuma barreira, nenhuma cerca, nenhum impedimento, nada. Entende? Nada incomoda nesse aspecto. Você gostaria de se relacionar assim? Assim, o amor tem limites? Dá pra assim, ó, eu amo até certo ponto. Assim. Se me invadir, também não vou amar. Hã? O amor, acho que não. O amor não. O amor não tem limites. O amor mesmo não. Não, você não vai deixar de amar. Você não vai deixar de amar, tipo, a pessoa, mas algumas coisas vão mudar. Não, Então, mas dá pra você colocar. vai sentir no momento. Então, mas assim, dá pra colocar assim, dá pra limitar o amor? Assim, ó, eu vou amar até aqui. Assim, né? Eu vou encaixotar o amor. Só porque. Não dá pra limitar o amor. Quando você ama, o amor não tem limite. É isso? É isso? O amor, acho que não. O amor não Você tem limites? Ok. Então, é por isso que a gente não tem cerca. O amor não tem limites. Entendeu? E se você descobrir que se o amor não tem limites, existe limite para se relacionar? O amor tem... relacionar o amor tem limite? Relacionar o amor? Compartilhar o amor tem limite? Compartilhar, não tem, né? Eu vou te dar um sinônimo para você, tá bom? Você se chama Natália, né? Eu vou dar um nome, posso dar um outro nome para você? Que a sua mãe não sabia, por isso ela deu Natália. Eu vou dar um outro nome para você, esse nome nunca mais vai mudar. O teu nome é Amor. Entendeu? Qual o teu limite de relacionamento? Qual o limite do relacionamento do amor? Então, o limite de relacionamento que você coloca e chama de respeito é diretamente proporcional ao quanto você não se reconhece como sendo o próprio amor, entendeu? Então, quanto mais você mente sobre você, mais limites você coloca no relacionamento, entendeu? E quanto menos você mente, menos limites você coloca. Até você não mente mais. Daí o amor não tem limites no relacionamento, entendeu? Olha que bonitinho. Ela entendeu. Isso. Então. E fica mais gostoso. Gostoso, né? Isso, gostoso. Gostoso, né? É bom pra caramba. O Bandeira Pai, como é que é o nome mesmo? Miguel. Miguel, muito prazer, viu, Miguel? Igualmente. Seja muito bem-vindo. Ok, obrigado. Então, você não acha legal? Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que o amor é eterno. Isso. Agora, o respeito, sim, que modifica as coisas. É possível amar
como é, né? Qual a relação entre amor e respeito, né? Se o amor não tem limites, o que seria então o respeito? Eu acho que o respeito, a falta de respeito, acaba com o amor. Não que ele deixe de existir, mas você acaba limitando o seu amor para terminar, para conseguir determinar o respeito, vamos dizer assim. Se limita o seu amor para determinar um respeito. Eu acho que sim. Então, determinar um respeito é um limite para o amor. Acho que as pessoas não estão acostumadas a ver o amor como uma força única, um ser vivo que independe dos homens. Então, acredita-se que o amor é um sentimento que nasce de um ser e passa para o outro, e isso entra em regras de convívio, e aí tu vem o respeito. Você tem que respeitar as regras de convívio do outro para que o amor dê certo. Eu já ouvi muito isso, amar não basta, tem que aguentar o outro. Acho que é aí que entra o respeito. Não, interessante. Oi. Assim, como Falar no microfone. como surgiu o respeito? Né? O respeito surgiu de uma premissa que as pessoas podem fazer coisas que não são boas umas para as outras. Mas o amor pode fazer alguma coisa que não é bom para alguém? Isso. Vamos amar sem respeito. Exatamente. Então, na verdade... Vamos amar com uma pessoa que só te prejudica. Isso. Mas se é amor, não existe... Não estou dizendo que você não vai amar, você vai amar a pessoa. Ok. Mas eu acho que você cria um limite, você acaba cortando e vai tentar arranjar um outro canto para jogar esse amor. Ok. É a convivência. Mas Ok, então, se é amor, não há limite. Se há limites, não há amor. Se há limites, Ok. é outra coisa. Então vamos lá. Vamos esclarecendo essas questões. Né? Realmente, como o Patrick estava falando, como é que você pode amar alguém e admitir que esse amor possa gerar algum prejuízo, né? Outra coisa, é possível prejudicar o amor? Então, por isso que eu dei o nome de amor. Eu falei, então, porque se o amor não pode ser prejudicado, a partir daí você também não. Se teu nome é amor, a partir daí você não pode mais ser prejudicado. É por isso que o amor não se defende. O amor não pode ser prejudicado. O amor é sem defesas. Ele não pode ser prejudicado, mas você pode afastar aquilo que está tentando te prejudicar. Então, se prejudicar fosse possível, seria realmente... As pessoas precisariam tomar cuidado. Mas vamos indo, porque a gente precisa... Eu só estou fazendo uma recapitulação da semana passada. Então, a gente já falou um pouco aqui, a gente falou para que as regras servem. Então tem essa coisa de achar que existem normas de comportamento que geram esse famoso respeito e tal, e essas regras de conduta, como o Bandeira estava falando, assim, na verdade o amor não é... As pessoas entendem como o amor, como algo que nasce de alguém e entrega para o outro e tal. As pessoas não estão acostumadas a imaginar o... Ó, dá uma olhadinha aí. O gato. É o amor. Dá um gato. Tem uma gatinha, um negócio de participar da gravação. Né? Então, agora, como é que você... Imagina o seguinte, como estabelecer regras? Né? Primeiro, quem inventou essas regras? Alguém inventou, depois alguém seguiu. Será que isso nós discutimos na semana passada, será que quem inventou essas regras estava apto para inventá-las de forma que elas fossem justas e adequadas e pertinentes a todas as situações para todas as pessoas, sendo que não existem duas situações iguais e nem duas pessoas com comportamentos iguais?
A gente falou também que as regras, as normas de coação, de coerção, né, ou de coação, que na verdade parece que são normas que te coagem, mas na verdade quem é coagido, na verdade, é coagido por escolha. Não existe, é impossível tirar a liberdade de alguém. Todos os atos que você praticou, todos os lugares onde você esteve, todas as vezes que você se submeteu a uma regra, foi por livre escolha. É impossível tirar a liberdade que cada um tem pela sua própria natureza. Né? A liberdade nos foi dada por Deus. Isso é impossível tirar. Isso faz parte, é intrínseco à nossa própria condição de existir. Então, às vezes, você fala, não, mas eu fui obrigado a fazer isso. Não, ninguém é obrigado a fazer nada. Você achou que era conveniente por algum tipo de interesse que você tinha, você achou que valeria a pena você se submeter àquele tipo de... Nem chegasse no trabalho. Você se submeteu conscientemente a esse acordo, mas não é uma obrigação. Você topou, né? Sim. Então, todo coagido é cúmplice nesse processo de execução dessa coação. Ele é cúmplice. E, na verdade, é um processo de execução dos seus próprios desejos. A pessoa, ela quer participar dessa vivência, onde um coage, um é o coator e o outro é o coagido. Mas o interesse é que ambos se casam. Parece que um foi coagido, né, assim, tipo contra a vontade, mas na verdade não é isso. A pessoa se submete a essa coação tanto quanto queira. Independente do nível de consciência que ela tenha disso, que está se submetendo por escolha. Que mais que a gente falou semana passada? A gente falou uma coisa aqui interessante, que é o seguinte: quem quer seguir a Deus não justifica sua adesão às regras do mundo, cuja intenção é afastá-lo de Deus. E isso está em todas as regras. Ou segue Deus, ou segue as regras. Não há nenhuma regra do mundo que te aproxima de Deus. Isso. Nenhuma. Porque assim, o que foi feito por Deus? Olha, assim, se Deus determinar algo para a tua vida, se Deus determinou que a vida tenha uma certa condição de existir, é possível suplantar isso? É possível modificar isso? É possível ter uma condição existencial que é determinada pela própria fonte da criação da vida, né? É possível mudar isso? É possível transpor uma lei de Deus? Exatamente. Porque o que é uma lei não é possível transpor. Existe uma regra, tem que chegar às 9 no trabalho, mas se você quiser, você não chega. Então não foi Deus que fez essa regra. Todas as regras que mudam não tem nada a ver com Deus. Tudo que você pode fazer vamos assim, descumprir, é porque não foi Deus que pediu. Tudo que entendeu? Tudo que você pode qualquer fazer. Coisa que você pode, qualquer coisa. Se é possível fazer o contrário. Existem sugestões de comportamento. Simplesmente. Porque mas se fosse. Nada a ver com Deus. Onde está o grande lance disso? Que se fosse possível transgredir uma lei de Deus, ou uma lei da fonte, acho que está chamando de Deus aqui, a fonte da criação da própria vida. Cada quiser dar outros não tem problema. Mas podia chamar até de lei da vida, né? Porque assim, da fonte se você, que gerou a vida. Se você existe, se você existe
E não foi você quem criou a si mesmo. Então, existe uma fonte dessa criação. Okay? E tudo que foi, todas as leis, todos os princípios dessa fonte, eles não foram criados a partir das opiniões de alguém. Foram criados a partir do que é a realidade da própria vida. E isso não é mutável. Se fosse assim, se pudesse ser mudado, aí sim você poderia imaginar que Deus pudesse te culpar por ter modificado um atributo da vida, né? Aí você poderia achar que Deus estaria esperando você ajustar as contas com Ele, né? Você quebrou essa regra, você quebrou esse princípio, né? Você quebrou esse princípio, vocês são pecadores porque quebraram os princípios da vida, quebraram os princípios da existência. Nossa, que alívio saber que não é possível fazer isso. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Então, tudo que Tem você... nada que vocês tenham feito até hoje que mudou alguma coisa que Deus fez. Sabe aquela história de separar o joio do trigo? Separar o joio do trigo é separar o que é real, o que é verdadeiro e o que é uma ilusão. Então faz parte das ilusões tudo que você achou que fez contra Deus, tudo aquilo que você achou que fez contra os atributos da vida, né? Porque tudo que você fez de forma diferente do que são os atributos da vida, você fez de uma forma totalmente inócua, não gera efeito, porque a vida não pode ser mudada. A vida que existe em qualquer pessoa, não estamos falando de imagem, estamos falando da vida. A vida está em todos, não está? A vida não está em todos? A vida que está em uma pessoa, que está em outra pessoa é diferente, a vida? A vida não é a mesma vida que está em todos? Que está no passarinho, que está numa flor. A vida é a mesma. É possível mudar os atributos da vida? Não. Tudo que passa... ontem o Corinthians ficou campeão, né? Mas também já passou, já ficou, o jogo já acabou, e tudo bem, já ficou campeão, e tá tudo bem, já passou. Acabou o sofrimento. Acabou o sofrimento. 35 milhões de pessoas. Então, mas já foi um fato, isso já faz parte do passado também, né? O jogo de ontem já faz parte do passado. Então as coisas vão passando. Aquilo que foi criado por Deus, a realidade criada por Deus, ela passa também? Né? Não. Ela passa, o que foi criado por Deus também passa. É vulnerável, passa, é frívolo. Imagina. Não. Então, o que passa é o que passa é o que não tem sustentabilidade. Não tem sustentabilidade por não ter uma base real. No universo tudo passa. Né? O que foi criado por Deus não passa. A verdade não passa. A realidade não passa. Aquilo que Deus criou não passa. Os seus anos, você pode contar os anos, desde que você nasceu, o dia que você nasceu passou, o seu primeiro aniversário passou, o aniversário de 10 anos passou, enfim, tudo foi passando. Agora, independente de tudo que passou, você passou? Você passou? Não, você não passou. E nem passará. E nem passará. Você é a única coisa que se mantém. Você se mantém. Quem é você que assim fala assim, minha mão ficou diferente ao longo do tempo, cresceu, a pele ficou diferente, sei lá. Enfim. Mas alguém está movimentando essa mão. Quem está movimentando essa mão? Se você movimentar a sua mão, quem está movimentando a sua mão? Quem está ordenando a mão para abrir e fechar? Se você fizer isso com a sua mão,
quem estará ordenando isso? Não é você? Isso sempre esteve, independente do estado da mão, mas era sempre você que estava mandando fazer. Uma hora você. Aí, uma hora você. A mão está do jeito, a mão está de outro, né? Mas quem está dando as ordens para a mão é sempre o mesmo, e isso não muda, não. Ok? Aí a gente entrou numa história assim, ó, qual é a relação entre as regras e a culpa? Você se lembra que a gente falou assim, imagina, faça um roteiro de um filme, imagina, alguém pede para você fazer um roteiro de um filme cujo nome é A Culpa, né? Aí, quantos roteiros você pode fazer com a moral da história? A culpa, né? Quantos roteiros dá para fazer? Quantas histórias de culpa dá para inventar? Incontáveis, ok? Agora, eu falo assim para você, invente roteiros de culpa, só que você não pode se utilizar de regras. A única coisa é a seguinte, você não pode colocar regras nesse filme. É possível fazer um filme sobre culpa sem ter regras? É possível se culpar sem regras? Então por que você inventou regras? Só para se culpar? Que graça tem isso? Não é? Deus também não inventou regras. Deus inventou. Deus criou a realidade. E a realidade não tem regras. Ela tem a realidade de si mesma, que é imutável. Não precisa de regras. A realidade é imutável. As regras foram feitas apenas para que a culpa pudesse ser projetada. Então, a culpa é uma coisa que acontece localizada, eu tenho culpa disso ou daquilo. Ou a culpa é uma ideia que se manifesta em muitas coisas. O que vocês acham? O que vocês acham? Hã? A ideia ela é localizada, a culpa disso, a culpa daquilo. Ou a culpa é uma ideia que se manifesta em muitas coisas. É uma ideia que você tem ou não? Ou você se sente culpado dependendo de determinadas situações? A culpa é localizada. Se a culpa fosse localizada, era fácil acabar com isso. Será? Porque depende das regras. A culpa eu acho que ela é localizada. Você acha que ela... Você tem culpa porque você fez ou desfez de algo, alguma coisa? Você já... Eu só perguntei será, porque pensar que a culpa é uma ideia, é só você mudar de ideia. O que é mais fácil? Você acabar com todas as regras e todas as situações que podem gerar culpa? Ou mudar de ideia, simplesmente? Parece bem simples mudar de ideia, né? E é. Só mudar de ideia. Eu quero ir no McDonald's. Não, agora eu quero ir no Bob's. Pronto, mudei de ideia. Existe, é possível. A culpa existe. A culpa não existe. Pronto, mudei de ideia. Depende do negócio. E as regras, E as famílias, é possível. É possível sofrer. É possível sofrer sem a ideia de culpa? Dá pra sofrer sem a ideia de culpa? Ou todo sofrimento tem uma culpa envolvida? Não, Como? eu acho que dá para sofrer sem ter uma ideia de culpa. Então por que sofrer? Por que alguém sofreria? Por que alguém sofreria se não existisse a ideia de culpa? Para que serve o sofrimento? Para sustentar a culpa. Imagina que alguém passasse a vida inteira fazendo alguma coisa. Imagina assim, ó, alguém passa a vida inteira roubando, fazendo tudo, estuprando, sei lá, passa a vida inteira fazendo um monte de coisas assim.
E aí de repente você vê que essa pessoa, aí você olha para essa pessoa, ela está sempre de boa, nunca está sofrendo, está sempre curtindo e tal. Blá, blá. Você acharia justo isso? Olha, eu te falo o seguinte, conheço de perto isso, não acho justo, mas é verdade. Isso, então. Você não acha justo? Então, as pessoas não acham justo que quem cometeu um crime fique de boa, não sofra. Não é justo que quem comete crimes não sofra. O sofrimento é uma forma de pagar uma penalidade. É isso. O sofrimento é uma punição. é uma punição, né? O sofrimento é uma punição pelos erros, pelos crimes cometidos. Ou reconhecimento, não precisa ser necessariamente uma punição, reconhecimento. Mas o reconhecimento. Ah, mas ele vai fazer sofrer. Não necessariamente, eu não vejo assim. Eu não vejo que não é porque o cara fez isso, eu quero que ele sofra. Gostaria que ele mudasse. Isso, exatamente. Mas, ó. O reconhecimento, para mim, é muito melhor do que o sofrimento. Mas você percebe que. O que você chama de reconhecimento? Sofrimento você não muda. Arrependimento, tipo, o reconhecimento de que houve um erro Que o sofrimento não gera uma mudança, que é o que ele está chamando de arrependimento. Arrependimento é o reconhecimento de que aquela ação não funciona, então eu vou agir de uma maneira diferente. Tá, então o que interessa mesmo é a mudança no status da mente, a mudança de consciência. Isso sim interessa. E o sofrimento não muda o status da mente. Não. Perfeito. Esse é o grande engano da humanidade. A humanidade acha que o sofrimento muda alguma coisa. E acha que é inevitável e que o sofrimento até é necessário se você quer alguma coisa. Dignifica, enobrece, purifica. Mas é meio que de criação isso, né? Eu perdi uma parte. Falaram que o arrependimento é o reconhecimento de que uma ação não deu certo. O arrependimento na sua origem, na palavra originária de arrependimento, não é a maneira com que a igreja vê isso hoje, mas na maneira que isso foi ensinado lá, ok? A palavra originária, ela vem de mudança de pensamento. Arrependimento, sabia disso? A etimologia dessa palavra é mudança de pensamento. Porque hoje em dia o arrependimento é ligado ao sofrimento. Arrependimento é ligado ao remorso, né? Mas é usado de maneira equivocada. Acontece o seguinte. É usado de maneira equivocada. Arrependimento, uma mudança de pensamento não gera desconforto. Simples assim. Você passa mal. Então, isso. Vamos lá. Você passa mal. Isso, vamos só deixar isso bem entendido. Quando alguém mente, alguém consegue, imagina assim, quando alguém está fazendo alguma coisa na qual não acredita, quando alguém está mentindo sobre si mesmo, está fazendo coisas que não são próprias daquilo que ele acredita, que não são da sua natureza, a sensação interna, ela é sofrível, ninguém passa bem com isso, você passa mal com isso, ok? Esse passar mal, nós vamos entrar numa questão semântica, mas passar mal é uma questão, uma forma de sofrer com isso. Sofrimento. Não é agradável passar mal, ok? Então toda vez que você trai a sua própria natureza, toda vez que você vive de uma maneira diferente daquela que é a sua natureza, a sua sensação é ruim, assim, você não passa bem com isso. É uma angústia, e isso, você passa mal com isso, mas é uma situação necessariamente sofrível, né? Então, e se você sabe que você está fazendo isso por sua escolha, assim, você está escolhendo negar a si mesmo, agir de forma diferente daquilo que é a sua própria natureza. Essa sensação que você tem por trair a si mesmo
essa sensação de trair a si mesmo, essa sensação é que no mundo é chamada de culpa. Quando você age de uma forma diferente daquela que é a sua natureza. Essa é a sensação de culpa. Então, você consegue imaginar, você é uma criação de Deus, ok? Tudo bem? Você consegue imaginar Deus fazendo cocô? Não, eu também não. Então, isso. Então, Deus soltando pum, né? O pum de Deus deve ser. Se Deus soltasse pum, seria um. Não? Ok? Então se nós somos uma criação de Deus, por extensão de si mesmo, por criação a partir de si mesmo, a criação é exatamente criar, é estender-se, é compartilhar a sua própria existência, é estender-se, é compartilhar os seus próprios atributos. Então, se nós somos criação de Deus, nós compartilhamos dos mesmos atributos. Então, aquilo que não cabe a Deus, não cabe a nós. Então, se Deus não faz cocô, uma vez dando palestra para uns padres, eu coloquei isso para eles. Falei, imagina se você está... A sua cara é ótima, Thiago, ótima. Não, pode imaginar, porque foi bem legal. Eles me convidaram para me convidaram para fazer uma palestra para eles. E foi muito engraçado. E aí eu falei para eles, imagina você está lá rezando a missa, e na hora da homilia, né, do sermão, né, que eles fazem no meio da missa, e você está falando sobre fomos feitos a partir de Deus, de imagem e semelhança de Deus, e aí uma criança, que os adultos não questionam o padre, muito menos durante a missa, mas aí uma criança lá, um garotinho, pergunta assim, ô padre, eu queria fazer uma pergunta, eu sei que o padre não mente, eu queria fazer uma pergunta, Deus faz cocô? Foi a pergunta que eu fiz agora, né? E eu falei isso para eles, assim um molequinho pergunta, o que seria daí? Vai falar o quê? Se você falar que Deus faz cocô, vai todo mundo embora da missa. Se você falar que não faz, o moleque vai falar, mas padre, eu faço. Se eu sou igual a Deus, eu faço, eu sou feito a partir de Deus, né? Eu faço, como é que é isso? Se ele fala, se você falar, não, você também não faz, o moleque fala, não, padre, eu faço, eu fiz antes de vir para a missa, né? E aí, eu falei, e aí, o que você vai dizer para ele? Mas eu vou pegar o telefone dele e falar, eu vou estudar melhor, depois eu te ligo, né? E, então, toda vez que você consegue imaginar que Deus é mortal? Você consegue imaginar Deus sofrendo um acidente? Percebe? Então, toda essa condição vulnerável que se vive, nós não podemos considerar essa condição vulnerável que se inventou nesse ciclo de nascimento e morte, toda essa condição vulnerável como um corpo, como um indivíduo de uma espécie, que é sujeito a muitos intempéries, a muitas vulnerabilidades, a muitas situações temerárias, assim, né? Muitas situações de muitas adversidades e tal. Essa condição não pode ser uma condição própria da nossa natureza divina, ok? Então tem alguma coisa, tem boi nessa linha. O que a gente está fazendo nessa história? Entendeu? Será que numa condição humana a gente está sendo verdadeiro com a nossa própria natureza? Assim, eu nasci assim, eu vivi assim. Tem uma música assim. É Gabriela. Eu nasci assim. Você sempre assim. Ele tem evoluções. Então, se a evolução, ok, vamos falar em evolução. Se nós fomos criados por Deus, então nós vamos evoluir o que Deus fez, vamos dar um upgrade, que Deus fez meia boca,
Então nós temos que fazer isso evoluir, né? É mais ou menos isso. Deus. Tá falando de uma evolução nesse jogo social humano, né? Que a gente. Então, E mas uma evolução espiritual. Então, se nós fomos criados por Deus, se aquilo que somos é uma extensão de Deus, é uma criação de Deus, dizer que nós vamos evoluir a criação de Deus é uma Como você pode querer melhorar algo que Deus fez? Eu vou pegar o que Deus fez e vou dar O que Deus fez, Ele fez perfeito, não tem como melhorar. Para você melhorar, você tem que falar que foi feito imperfeito. Mas você vai levar ao perfeito. Então, mas aí não tem nada a ver com Deus. O que Deus criou. O que Deus fez, o que Deus criou é perfeito. O que Deus criou é perfeito. Eu acredito, estudei um pouco disso, estou falando mais pela parte espiritual. O microfone, é só. Eu preciso só. Segurar uma coisinha. 10 para 10. Na nossa vida, a gente tem evoluções, tá? Espiritualmente falando, tá? Então, se nós estamos aqui hoje é por algum motivo, não é à toa. Tá? Se ele está aqui do meu lado, se hoje ele é meu filho, ele não está à toa aqui, não é meu filho à toa. Eu tinha que estar perto dele, ele tinha que estar perto nessa condição. Ok. Né? Então, se ele está passando por um problema... Aliás, muito legal a relação de você. Se ele tem um problema, eu estou do lado dele é por alguma coisa. Estou aqui é por alguma coisa, é para ajudá-lo. Então, eu vejo desse jeito. Vejo não só ele, como meu outro filho, minha mulher, como talvez você. Se eu te conheci hoje, alguma ligação tem. Alguma ligação tem. Sim. Talvez não seja nessa encarnação, seja em outra encarnação. Eu estou levando lá para frente, né? Ok. Mas eu acredito sempre no mundo de conhecimento. Eu não conheci ninguém à toa. Com certeza. Então, ok. Então é o seguinte. Alguma coisa está ocorrendo aí nessa história toda, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Legal, a tua questão. E só para completar, talvez a evolução seja chegar na perfeição do amor. Estava falando com o Gustavo outro dia. O Gustavo não está aqui hoje, acho que ele deve estar assistindo aí. Gustavão, saca? Eu estava reclamando com ele, falei, pô, não consigo, me incomoda muito a Ave Maria, rogai por nós os pecadores, me incomoda muito isso. Ele falou, não, mas talvez essa condição de pecado seja simplesmente estar afastado momentaneamente da perfeição do amor. Então, um trecho da Bíblia que eu acho muito bonito, que fala que essa perfeição do amor é que é o estágio maior, é o mais importante. Então, as coisas estão, de fato, elas estão mudando. Isso é um processo de evolução, né? Porque as coisas vão se modificando. Então, uma sequência de modificações é um processo evolutivo. Carlinhos, deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. O Danilo está dizendo que é a ideia de autonomia que contamina o entendimento disso. Que precisamos admitir humildemente que dependemos de Deus e que isso nos coloca em contato com a consciência que somos apenas o que Deus criou e nada mais. Apenas a perfeição do que Deus criou e nada mais. Ok. Humildemente, porque assim, humildemente você admite que o que Deus fez é perfeito, então você já é perfeito agora. E nada mais. Então vamos. Deixa eu só fazer deixa eu só fazer a relação. Deixa eu explicar a relação, então, e vocês vão falar sobre isso. A gente disse que a gente pediu a vocês que fizessem perguntas de caráter existencial e elas seriam respondidas, né? Existem crenças e existem fatos, ok? Crenças, no mundo é cheio de crenças, cada um acredita em determinadas coisas sobre a existência e todas as crenças. Não tem nenhum problema acreditar. Agora, existe o que as coisas são.
O que as coisas são, o que é de verdade, é de acesso a todo mundo. A verdade não é algo de acesso para pessoas especiais. Qualquer um que assim deseje entrar em contato com a verdade, com o que é verdadeiro, assim será. Não tem nenhum problema, isso jamais será negado. E aqueles que participam conosco são sempre pessoas que merecem toda a nossa confiança de que se vieram é porque querem a verdade, né? E a gente jamais se furta a isso. A gente não deixa de colocar, de responder a tudo que foi perguntado. Então, é óbvio que existe uma ideia de que as coisas estão evoluindo, que as coisas estão mudando, tudo que os sentidos percebem. O universo está em evolução, então tudo que os sentidos percebem, a gente vê uma mudança. Acontece o seguinte, tudo que os sentidos percebem, eles percebem a partir de uma certa condição. Os sentidos são direcionados para perceberem aquilo que foi direcionado para que ele perceba. O que são as imagens? Aí que começa a coisa. As pessoas veem imagens, todo mundo vê imagens, percebem imagens e não sabe qual é a natureza dessas imagens. Como elas vieram parar ali? Quando você olha para uma imagem, você não precisa saber assim, qual é a natureza dessa imagem? Como ela se fez na minha frente? Qual é o processo de construção dessa imagem? Que faz com que eu olhe para ela e a veja como algo real, algo concreto. Ela está na minha frente, eu estou vendo, eu pego, eu apalpo. O que faz com que aquela imagem esteja na minha frente? Qual é a natureza dessa imagem? E hoje a ciência já está bastante, já entrou bastante em contato com isso. As imagens são projetadas ali a partir também de a configuração subatômica de qualquer tipo de matéria. A forma que ela se constrói é também a partir de um processo mental. Ok? Então, conforme o que se pensa, se vê, conforme o que se acredita, se constrói uma percepção seletiva sobre as coisas e se projeta cenários, se projeta imagens. Então, e essas imagens estão na frente como um produto de uma ideia pré-estabelecida que se coloca entre o que é e aquele que se está percebendo. A gente pode olhar para as coisas, para tudo, para a vida e para tudo, para as pessoas e para si mesmo. Olhar e ver o que as coisas são, o que todos são e o que nós somos. Ou construir imagens que se contrapõem a isso, que entram na frente e que não permitem que você veja as coisas exatamente como elas são. Então, o que acontece no universo? O universo é um palco de projeções a partir do que se acredita. Então, na verdade, a evolução do universo é uma evolução do que se acredita, é uma evolução da ótica, da ótica através da qual se olha para todas as coisas. Se olha para a vida, se olha para as pessoas, se olha para si mesmo. E para todas as coisas, para tudo. É a forma com que se percebe. Então, toda essa evolução, na verdade, é a evolução da ótica, é a evolução da condição de perceber. Ok? Se você olhar para as expressões de grandes sábios, alguém já disse, por exemplo, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade para a minha vida. Ele não disse assim, eu sou um cara de 1,80m, 1,90m, não sei, mas assim, e que tenho tantos anos, e que sou filho de tal pessoa, que sou filho do Zé, carpinteiro e tal. Você fala, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou
Todas as manifestações que eu tenho são manifestações do que é verdadeiro. Eu sou a verdade sobre a vida. E sendo a verdade sobre a vida, eu sou um caminho para aqueles que querem ver a verdade. E vendo a verdade, quem vê a verdade não se coloca como sendo uma imagem. Essa imagem é uma simples manifestação, é um meio de comunicação do que é verdadeiro, no caso de quem tem essa sabedoria. Okay? Quem tem essa sabedoria não se identifica com a imagem, não fala assim, essa imagem sou eu. Não, essa imagem é apenas um instrumento de comunicação daquilo que eu sou. Eu estou usando a imagem como um instrumento de comunicação para quem quer saber sobre a vida, sobre a verdade sobre a vida. Então, olhem para essa imagem, para todas as suas expressões, e entendam a verdade sobre a vida. Eu estou aqui para transmitir a verdade sobre a vida e estou usando para isso uma imagem. Ok? Eu sou o Filho único de Deus. Essa foi uma outra questão que eu falei para os padres. Né? Como é que Jesus falou? Eu sou o Filho único de Deus e todos são filhos de Deus. Então, o Filho único com muitos irmãos é uma outra coisa estranha. Né? Então, por que ele falou eu sou o Filho único? Né? Ele falou que sou filho único porque a vida é única. A criação de Deus é única. Tá? Em todos. Todos somos um. Todos somos um. E essas manifestações que a gente vê no mundo são manifestações de percepções. São manifestações de ideias. Que as ideias sim estão evoluindo. As ideias estão evoluindo. Então, como as ideias estão evoluindo, as imagens que são correspondentes com essas ideias vão se modificando ao longo do tempo. Mas o que nós somos jamais mudou. O que nós somos nunca se tornou vulnerável em função das ideias que se tem sobre isso. Nós podemos pensar o que quisermos sobre a vida, sobre qualquer coisa. Se olharmos para as nossas ideias, vamos perceber que as ideias mudam. Mas o dono das ideias, você pode olhar para as mãos, pode olhar para o corpo, pode olhar para as coisas, pode olhar para as ideias. Olhando para as ideias, você vai perceber que você não é as ideias. Você pensa em ideias, você tem ideias, mas você não se transforma nas ideias. Ok? As suas ideias vão mudando, mas o dono das ideias não muda. O que muda são as ideias. E as ideias projetam formas de perceber, e as ideias projetam imagens e projetam sistemas de percepção que percebem de acordo com essas ideias. Então as ideias mudam, as formas de perceber mudam e as imagens mudam, mas quem está projetando tudo isso jamais mudará. E quem está projetando tudo isso foi criado por Deus de forma perfeita e imutável, independente do que pense sobre si mesmo e sobre tudo. E sobre a vida. Isso que a gente chama de evolução, no fim, É uma mudança. a evolução da ótica. Da ótica que você tem de si mesmo. A evolução do que você pensa sobre o que você é. O que você é não muda, independente do que você pensa sobre o que você é. Você pode pensar que você é um monte de coisa, você pode pensar inclusive que você é incompetente, que você não serve para nada. Mas Deus não foi isso que Deus fez. Então, o que você é, que é perfeito, que é o amor, isso não muda. Agora, você inventou um monte de histórias sobre você. E isso precisa ser esclarecido. E aí você volta a ter a visão verdadeira de você. Você começa a se ver como você realmente é. E esse é o fim do conflito interno. Isso que ele fala, parar de mentir. Parar de mentir sobre o que você é. Ok. A partir do momento que você entra em contato com ele, você vê exatamente o que você é e passa a agir de acordo com o que você é, acabou o conflito interno. Não existe mais conflito entre o que você é e o que você acredita que seja. Ok? Aí as suas manifestações serão compatíveis com aquilo que você é. Isso é real. Então, assim, isso te torna alguém honesto. O que você é compatível com o que você pensa sobre você e com todas as suas manifestações. São manifestações honestas com o que você pensa sobre você e com o que você é, de fato. Então existe uma diferença entre
ser o que você é, entre ser e saber ou não, se adaptar ou não, compreender ou não as regras de um jogo que você pode jogar ou não. Ok? Eis aqui o fim do conflito e da autodepreciação. O que acontece? Se você é o que você é, não muda. Quando você olha para tudo isso aqui, você pode se confundir com isso tudo e achar que você é isso aqui, que você é um corpo que faz parte de um, e que a tua realidade é esse contexto. Quando foi perguntado para esse mesmo cara, você aceita César como seu rei? Ele falou, brother, o César é um cara legal, mas meu rei não é daqui, não, só estou de passagem. Só estou de passagem. Então, eu não me identifico, eu não sou isso, não pertenço a esse conjunto de crianças que estão manifestadas aqui nesse cenário. Eu não pertenço a isso. Ok? A minha visão de mim mesmo e de tudo e da vida não tem nada a ver com esse cenário. Eu só estou passando por aqui, estou olhando de fora, me introduzir nesse cenário para poder comunicar o que é verdadeiro. Ok? Então, quando você transita no meio desse jogo, dessas regras todas, você pode compreender, você pode não se afastar do que você é e transitar entre as regras sem se confundir com elas e nem com o jogo e nem com nada que faça parte disso. As habilidades do jogo, habilitar-se para esse jogo não qualifica o ser. Ok? Vocês estão entendendo isso? Ok? Jogar ou não, jogar esse jogo ou não, é sempre uma escolha, independente do grau de consciência que você tenha do fato. Acreditar no jogo também é uma escolha, independente do grau de consciência que se tenha dessa escolha. Usar as regras do jogo como ferramentas de julgamento também, isso é uma escolha, independente do grau que se tenha de consciência disso. Alcançar ou não o sucesso no jogo também é uma escolha. Utilizar o sucesso ou o insucesso no jogo como ferramentas de julgamento também é tudo uma escolha. Ser consciente no meio de tudo isso é ser honesto quanto ao relacionamento com o jogo e consigo mesmo, sem fazer de conta que não está percebendo o verdadeiro relacionamento com o jogo. Existe um processo chamado subconsciente ou inconsciente que é utilizado para fazer de conta que você não sabe o que está acontecendo. Então, de acordo com o seu autoconceito, você se introduz no cenário e se utiliza de todas essas regras para projetar aqui o seu autoconceito. Então, aí vem o seguinte, outra coisa, qual é a relação entre a culpa e a relação desonesta com o jogo nos mais diversos graus de consciência? Qual é a relação entre autoconceito, culpa, status de relacionamento do jogo e disponibilidade? Total, né? Ó, Total relação direta. o autoconceito ou é verdadeiro ou é desonesto. O autoconceito ou ele é verdadeiro ou ele é desonesto. Ele não é compatível com a verdade sobre você. Você fica pensando coisas sobre você que não é compatível com a verdade sobre você. Essa não é uma condição honesta de ser. Independente do grau de consciência que você tenha disso. Então, se você não está sendo honesto com aquilo que você de fato é, isso gera, então,
uma autotraição, ok? Essa autotraição é que nós chamamos de culpa. E esse nível de autotraição é o nível que determina o status do seu relacionamento nesse jogo. Então esse status do relacionamento com esse jogo passa a ser compatível com as suas sentenças autoimpostas, de acordo com a sua forma de ver a si mesmo nessa autotraição. Você gera uma sensação de desconforto interno por estar se autotraindo, por estar mentindo sobre si mesmo, que faz com que você se coloque no jogo de uma forma a atrair para si mesmo penalidades que façam com que você desista de se autotrair. A autotraição nunca funciona, ela sempre te faz sofrer. E aí, por assim, ou você vai por amor ou pela dor, né? Assim, quando você se trai, você não consegue se sentir bem se traindo, ok? Quando você não se trai, mesmo que você passasse por alguma situação física, até chamada de dor, não seria ainda um sofrimento se você estiver consciente do que você está fazendo. Por exemplo, se pegar tipo crucificação, existia uma consciência do que estava fazendo. Não, a crucificação não foi entendida como um ataque e, portanto, não gerou defesas. Ok? Foi simplesmente um trânsito dentro de um jogo onde não houve uma identificação com nenhuma imagem do jogo, com nenhuma regra do jogo, com nada. Então, aquilo foi apenas uma ferramenta didática para que a comunicação acontecesse a respeito da invulnerabilidade daquilo que Deus criou. Falou, não importa o que façam com a imagem, eu sou invulnerável. E volto daqui a pouco para vocês perceberem que não teve problema nenhum. Não, nem se culpem por isso. Tá? Fica tranquilo, está tudo certo, nada aconteceu, está tudo bem comigo. Então, esse nível de culpa faz esse status do relacionamento com o jogo e suas ferramentas, faz com que esse status do jogo e as ferramentas faz com que isso seja tudo compatível com o grau de sofrimento autoimposto, de acordo com a culpa que você sente. Então, assim, de acordo com o seu grau de autotraição, você se coloca dentro do jogo e aproveita as regras do jogo, e entre habilidades e inabilidades com esse jogo, você se coloca num determinado status, onde aquele status é compatível com o que você quer sentir, que é compatível com o grau de culpa que você sente por estar se traindo. Então, você olha para alguém e fala assim, essa pessoa é bem sucedida, é mal sucedida, ela se deu bem aqui, se deu mal ali, ela é competente, é incompetente, tudo isso, qualquer status de trânsito dentro desse jogo é simplesmente um reflexo do seu autoconceito. E o status do seu autoconceito está no quanto você está sendo honesto consigo mesmo. Ok? Então você pega, por exemplo, os seres, os mais sábios são aqueles que são honestos com aquilo que são. Então você pega o comportamento, durante todo o comportamento, durante todas as expressões, as suas expressões são sempre compatíveis com a verdade sobre ele. Então não há autotraição. Ok? Então, não havendo autotraição, o reconhecimento do que eles são é automático. Então, todas as pessoas, por que foram reconhecidos como sábios? Porque não mentiram sobre si mesmos. A diferença entre qualquer um e esses seres
como no caso de Jesus, por exemplo, ele disse, olha, a diferença, não existe diferença entre nós, vocês podem fazer tanto ou melhor do que eu fiz. A diferença entre Jesus e qualquer pessoa é o quanto cada um reconhece sobre si mesmo. Somos todos o mesmo. A diferença está no auto-reconhecimento. E de acordo com esse auto-reconhecimento, todas as manifestações se tornam compatíveis. E o trânsito nesse jogo é utilizado exatamente em função disso. A partir da consciência de si mesmo, obtém-se o reconhecimento da invulnerabilidade. Ok? A partir do reconhecimento de si mesmo, obtém-se o reconhecimento também da sua invulnerabilidade. É por isso que um sábio não se defende, pelo reconhecimento da sua própria invulnerabilidade. Tudo bem? Está entendendo? Tudo bem? Está entendendo? A partir do reconhecimento do que cada um é, do que se é, o reconhecimento da própria invulnerabilidade é automático? Ok. A partir do reconhecimento da própria invulnerabilidade, isso permite a disponibilidade. Porque quando você não reconhece a sua invulnerabilidade, quando você reconhece faltas em você, você parte para tentar completar essas faltas e parte para se defender das vulnerabilidades. Você não tem tempo para ser disponível porque você está correndo atrás das suas próprias necessidades. Quando você sabe que você é invulnerável e é pleno, você não tem mais buscas a fazer. Só busca. A busca é para aqueles que não se sentem completos. Ninguém busca o que já tem. Né? E aliás é muito incrível assim. Tanto tempo da civilização humana, por exemplo, e a busca continua. A busca por algo que todos já possuem pela sua própria natureza. Buscar o que já tem, isso é muito estranho. E essa é a evolução. A evolução é buscar a percepção, buscar a descoberta de que você sempre teve tudo. Sabe, você passar o dia inteiro, você pega o teu carro e sai para fazer compra de alguma coisa, e passa o dia inteiro procurando essa coisa para comprar e não acha, o lugar está fechado, o outro já acabou, o outro vai chegar só não sei quando. E aí, no fim, você passou o dia inteiro procurando para comprar aquela coisa. No final do dia, você bate o carro, chama o guincho, aí o cara do guincho fala assim, olha, tira tudo que está no carro, porque não vou levar o carro embora, então você tira o que está dentro do carro. Aí você vai olhar dentro do carro, o que você estava querendo comprar estava no banco de trás. Né? E é muito assim. E, inclusive acontece, você parte para olhar verdadeiramente, muitas vezes você espera dar uma merda muito grande para depois olhar de verdade, sabe? Então, a partir do momento que você assume o que você é, você para de procurar. A busca é enquanto você não encontra. É enquanto você acredita que esteja na falta. Ninguém busca o que já tem. Então, no momento em que você entra em contato com o que você é de fato, com a sua natureza, que é divina, e você sabe que você não precisa de nada, a partir daí você ganha a disponibilidade. Porque você já não precisa mais correr atrás de necessidades suas. Aí você consegue ser disponível. Então, o que um ser que não precisa de nada faria aqui no meio? Se você perguntasse a Jesus, o que você precisa? Ele falou, nada. Ele falou assim, vamos embora. Nossa, dá, uma coisa, vamos embora. Vamos embora. Não precisa levar nada. Não precisa levar nada, não. Ok?
E... Condição que ele inclui, né? Para quem quiser. É isso. Não precisa levar nada, não. Ok? Peixe. Então, e aí, a partir da certeza que não precisa de nada, você ganha a disponibilidade para atender aqueles que acreditam que precisam. Não para dar a eles o que eles acreditam que precisam, mas para lembrá-los de que eles também têm tudo. Entendeu? Fazer caridade não é dar o que falta ao outro, é lembrá-lo de que ele tem. Ok? É muito mais simples. Nós não temos aqui nenhuma intenção, nem nos nossos cursos, nem nenhuma atividade que nós fazemos aqui, nós não temos nenhuma intenção de dar alguma coisa a alguém. Dar alguma coisa para quem tem tudo é ingenuidade. Então, tudo que nós fazemos aqui é no sentido de fazê-los perceber que já tem tudo. Fazer com que as barreiras que estão impedindo de você perceber que você já tem tudo desapareçam. Para que você saiba, veja com a sua própria visão que você já tem tudo. E aí você se torna mais um disponível para avisar aqueles que ainda não sabem disso. Esse é o nosso trabalho. A menos que queiramos corrigir a obra divina. Eu, particularmente, eu não tenho nenhuma pretensão de fazer isso. Então, não temos a menor intenção de acrescentar algo a alguém que já é pleno. E a partir da plenitude, a partir do entendimento da plenitude, da invulnerabilidade, isso permite então a disponibilidade nas relações com esse jogo. E a partir daí, as formas e o status de participação tornam-se apenas ferramentas didáticas. As regras do jogo, as formas, tudo, as imagens, tudo se tornam ferramentas, apenas ferramentas didáticas a serviço não mais de quem está consciente de sua plenitude, mas se tornam ferramentas didáticas a serviço dos jogadores que ainda acreditam no jogo e sofrem com ele por falta de consciência. Ok? Quando olho para o mundo e vejo as coisas na real, tudo fica tão bonito e o amor é muito natural. Tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Esqueça todos os seus medos, a vida não é filme de terror, você nunca está sozinho e o vento sopra a seu favor. Tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Quando olhar no espelho, não acredite no que vê, tudo está muito distorcido e o que vê não é você. O melhor de você está escondido, se guardando sem saber que o mundo está carente
Tudo está tão certo. Tudo é perfeito, Deus está em tudo. nada tem defeito. Tudo está tão certo. Tudo é perfeito. Deus está em tudo. Nada tem defeito. Siga em frente com coragem. É só ouvir seu coração, o seu norte da viagem, sua estrela em forma de oração. Esqueça tudo que foi dito. Os textos do passado não são seus. Escreva o seu próprio livro. Ouça direto a voz de Deus. Você é tudo de bom, pura luz e puro som, criação do Criador. Você é o próprio amor. Queria agradecer a todos vocês que vieram hoje pela primeira vez aqui. A Jaqueline, o Miguel. Muito obrigado, filho Miguel. A sua participação foi muito importante. Olha, a casa é totalmente aberta para você, para todos vocês. Aqui é um lugar de uma livre expressão mesmo. Aqui a questão é a seguinte: todos, é muito importante que todos tragam aquilo que têm. Não importa o que tragam, tudo que cada um traz é muito bem-vindo, e é com muita gratidão que nós recebemos tudo que cada um traz, as suas experiências, a sua vivência, a sua história, enfim, a sua visão, enfim, tudo é muito, muito bem-vindo, para que tudo isso, a partir dali, seja levado até a perfeição, não do que é, isso sempre foi, mas a perfeição da ótica sobre si mesmo, né? E saibam, vocês são assim, né? Muito amor. O que Deus criou está criado, né? Muito obrigado a você, Natália. E se alguma coisa não ficou compreendida, nós estaremos aqui, estaremos acompanhando tudo isso até o final dos tempos, até que tudo seja entendido. Jamais desistiremos de esclarecer o que porventura faltar entendimento. Ok? Falou, Chico. Nunca mais sintam-se sós. Ok? Vocês estenderam a mão, nós as pegamos e a gente não solta mais. Estaremos com vocês sempre. A disponibilidade absoluta enquanto houverem dúvidas, enquanto houver qualquer tipo de ideia de sofrimento no mundo, estaremos juntos trabalhando por isso. E que essa semana vocês possam levar essa certeza que vocês são o amor, e que todos foquem no exercício do que são, no exercício do amor. E nesse lugar a gente se encontra. A gente está sempre junto. Ok.
Então até quinta que vem. Ou quem quiser, até domingo, às 7h30, nós temos uma sessão de cinema aberta, com comentários no final, muito legal. Então todos estão convidados para participar dessa sessão de cinema. Esse domingo, o filme O Advogado do Diabo. É isso. Cada domingo tem um filme diferente que gera comentários. Ok. Aê! Então, muito Amém. obrigado por terem participado. Fica com Deus. Amém. Até semana que vem, beijo.